Bom, hoje a gente vai definir de uma vez por todas, de forma bem simples, de forma bem clara, o que é a interação solo-estrutura. Esse tema se tornou muito forte, principalmente depois da atualização da norma brasileira de fundações NBR 6122, cuja última versão foi em 2019. E nessa nova versão, ela trouxe a obrigatoriedade da interação solo-estrutura em alguns casos. Então, até antes da de 2019, ou seja, a norma de 2010, não se tinha essa obrigatoriedade. O que o projetista deveria pensar era se deveria ou não usar. A partir de agora, na de 19, embora ainda há essa subjetividade em termos que o projetista deve saber se deve ou não considerar a interação solo-estrutura, ela vai um pouco mais além. Ela trouxe o que nós chamamos aí de obrigatoriedade em alguns casos. Tá? Depois vocês podem dar uma olhada na norma e entender qual é a obrigatoriedade de cada um dos casos. Mas agora eu quero só definir a interação solo-estrutura. E para isso vamos olhar essa imagem que está aparecendo, tá? E veja que nós temos uma estrutura, um pouquinho acima, temos as fundações aí com blocos de coroamento e estacas, e aí embaixo nós temos o maciço de solo. Também pode ser considerado uma rocha, tá? Depende de cada caso. E para a gente definir o que é interação solo-estrutura, primeiro eu quero dividir três grupos que existem nesse processo de dimensionamento estrutural. O primeiro grupo a gente vai chamar de superestrutura, que é esses elementos que está, digamos aí, entre aspas, acima do solo. Tá? É claro que pode haver uma estrutura no nível de subsolo, etc., mas eu estou generalizando como se fosse acima do solo para ficar mais claro. Então, o que é estrutura? São os elementos estruturais, pilares, vigas, lajes, escadas. Então, tudo isso aí que a gente olha em concreto armado, em estrutura de aço, madeira, relacionado à superestrutura, onde as pessoas vão utilizar aquele elemento. Então, isso é superestrutura. Um pouco abaixo, nós temos os elementos de fundação, que aí eu posso generalizar de uma infraestrutura, ou seja, uma estrutura que está em contato direto com o solo, que são as estacas, as sapatas, os radiês. Então, tudo isso é relacionado à infraestrutura. E abaixo da infraestrutura nós temos o maciço de solo, tá? Que pode ser considerado também como rocha. Então, nós temos esses três elementos. E aí, como ocorre a metodologia convencional de dimensionamento? Né? Ou seja, como os projetistas eles calculavam antes da interação solo-estrutura? Eles separavam tudo. Então, tinha um cara responsável pela superestrutura, e aí ele considerava como hipótese dele que os apoios são indeslocáveis. Então, se você abrir um programa estrutural, né, no modelo convencional, pode ser TQS, EBERIC, enfim, SPCAD, você vai ver que os apoios eles são considerados indeslocáveis. E aí você trabalha naquela hipótese. Aí o cara de estrutura manda os esforços para o cara das fundações, para ele dimensionar as fundações e fazer com que os recalques estejam em níveis aconselháveis, tá? Em níveis aí admissíveis, digamos assim. Só que o que acontece? Isso é uma forma ilusória de projetar. Como muitos autores, vocês podem ver em diversos locais, eles falam que é uma forma de ilusão projetar uma estrutura nesse modelo convencional, porque na verdade não é isso que acontece. Na verdade, a superestrutura e a infraestrutura, que são as fundações, elas estão intimamente ligadas com o solo. Então, se o meu solo ele deforma, isso vai refletir em alguma coisa na minha superestrutura. Então, embora não é um tema relativamente novo, né? Mas há muito tempo se estuda interação solo-estrutura, mas somente em 2019 que houve, digamos, o boom, né? A explosão aí para se analisar e se considerar. Então, a interação solo-estrutura, de uma forma bem simples, é uma análise conjunta da superestrutura, das fundações e do maciço de solo ou rocha que estiver estudando. Ou seja, é eu analisar de forma conjunta e saber se acontecer alguma coisa na minha fundação, o que vai acontecer na minha superestrutura, ou vice-versa, o que pode acontecer na minha superestrutura se um solo deformar, se o solo tiver algum problema nesse sentido. Então, a ideia da interação solo-estrutura nada mais é do que isso, é uma análise conjunta desses três grandes grupos de projeto.